Livro de Jeremias, capítulo 18. Quem entendeu aí, já escreve na tela. Livro Jeremias, capítulo 18. É a palavra que Deus nos tem trazido hoje nesta noite. E para nós anunciar a Irmandade, o que Deus tem para nós aqui, né? Então os irmãos já escrevem na tela aí. Livro de Jeremias, capítulo 18. Irmã Paula Silva, Jeremias, capítulo 18, certinho. Irmã Creuza Oliveira também, já digitou aí. Jeremias 18. Glória a Deus, né? Que bom. É a palavra que Deus nos tem trazido hoje, nesta noite, para falar com a tua igreja. Diz o textuário: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo as suas obras sobre a roda. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que parecia bem aos teus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhes faria. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, povo de Deus, você que está de mais perto, você de mais longe, o irmão que está aí na sua casa, você que está no presídio, você que está internado, você que está num leito de enfermidade, você que está sentado na sua sala, no seu sofá, você que está assistindo pela TV, você que está pelo celular, você que está aí de ouvidos atentos à voz desta palavra nesta noite, o Senhor começa a sua palavra aqui dizendo para você, glória ao Senhor, que bem-aventurado é você, sua casa, família, porque você está seguro nas minhas mãos, porque você está prestando atenção na palavra que soa, que vem do reino da glória de Deus. E Deus vem falando aqui, irmão, com a sua igreja, saltando aos montes, pulando os outeiros para dar salvação para o teu povo. A palavra que o Senhor revela hoje, nesta noite, para nós, está aqui, Jeremias, capítulo 18, glória ao Senhor, e diz o texto da palavra: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Queridos irmãos, igreja amada, preste bem atenção naquilo que o Senhor está falando conosco e vai falar com a nossa alma, com a sua necessidade, porque aonde você estiver, eu posso passar por aí agora, porque eu sou onisciente, onipresente, eu sou, glória ao Senhor, o que sou, diz o Senhor, e eu posso fazer algo estrondoso na tua vida, trazer de volta aquilo que você perdeu, ou transformar, ou refazer de novo alguma coisa que deu errado na tua vida. Glória a Deus. Aqui envolve, irmãos, na palavra, dois personagens, Jeremias e o oleiro. Dois personagens e um
objeto. Olha que maravilha, 2 personagens e 1 objeto. O Senhor pegou essas três coisas para falar com a tua alma, com a tua necessidade hoje, nesta noite. Palavra do Senhor, diz aqui o primeiro, palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Irmãos, a palavra do Senhor, ela vem para nós de várias maneiras. No primeiro aqui, no verso 1, acompanhe. Se você tem a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque eu gosto de pregar o que eu leio, tá? Eu não vou pregar em outros lugares, explicar outras coisas não, porque se Deus mostrou aqui, então é aqui que vai ter a sua necessidade, é daqui que você vai comer, é daqui que vai alimentar a tua alma. Então, se você tem a sua Bíblia, digital ou de papel, seja como for, acompanha aí, porque o Senhor vem vindo e você vai ver, irmão, que o Espírito Santo tá aqui, é daqui que o Senhor está tirando provimento para a tua igreja, para o teu povo, e da onde você estiver, acredite, o Senhor vai estar do teu lado, aqui, por esta palavra, nesta noite. A palavra do Senhor veio a Jeremias, ainda no verso 1, dizendo, glória ao Senhor, para a palavra do Senhor ela vir. Irmãos, ela veio como? De que jeito? Alguém por um profeta? A palavra de Deus, irmãos, ela pode vir na nossa vida de várias formas, de várias maneiras. Você acredita nisso? Ela pode vir de várias maneiras, a palavra do Senhor. Então eu vou explicar para você. A palavra do Senhor, ela pode vir por um sonho, né? Você pode estar dormindo e de repente ter um sonho, então vem ali a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela pode vir por um inseto. Às vezes, né, tem uma formiga andando e você observa essas formigas andando e ali Deus fala com você. A palavra do Senhor, ela pode vir por um vento, por uma tempestade. A palavra do Senhor, ela pode estar lá num velório. De repente você está lá num velório olhando e de repente você sente dentro do coração uma palavra. Então, de várias maneiras vem a palavra do Senhor. Como foi que a palavra do Senhor chegou a Jeremias aqui, irmãos? Nós não sabemos, só se sabe que a palavra do Senhor chegou a Jeremias, dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, como? Se a palavra do Senhor veio a Jeremias, o Senhor disse: levante e vai até a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. De novo, Jeremias podia dizer: então, Senhor, por que não fala agora? Por que é que eu tenho que ir lá no trabalho do oleiro para tu falar conosco? Porque a palavra que Deus queria falar com Jeremias era assim, visualmente, era por exemplo. Que a palavra, como já foi falado, ela vem de várias maneiras. Ela vem falando no coração, ela vem por um movimento, ela vem por, de repente você vê algum acidente no caminho, tá? Aí você medita e Deus fala contigo. Ela vem por uma briga de vizinho, de repente aí você, tá? Então ela vem de várias maneiras. Assim, o Senhor falou para Jeremias: desce até o trabalho do oleiro, a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então certamente Deus queria mostrar para Jeremias assim, nas atitudes, palavra na atitude. Você sabe o que é atitude, irmão? Você tem que tomar atitude, você tem que levantar, você tem que agir, você tem que ir, você tem que fazer, você tem que ver um exemplo. Então Deus falando com Jeremias era mas dando exemplo de como fazer é outra coisa. Glória ao Senhor. Então Deus diz para você hoje, nesta noite: eu já te dei exemplo de muita coisa na face da terra, já te dei exemplo de acidentes, de pessoas que já morreram, de pessoas que glória ao Senhor, já caiu, de pessoas que não deram certo, de pessoas que já te dei exemplo de todo jeito, de todas as maneiras, e mesmo assim parece que ninguém aprende.
Mas te diz o Senhor hoje por esta palavra: eu preciso te dar o exemplo mais uma vez, tá? Mais uma vez. Então, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então lá foi Jeremias, da onde Jeremias estava, a casa do olheiro, não era um pouco longe, não era perto não, irmão, não era perto não, era meio longe. Glória ao Senhor. E Jeremias foi até a casa do olheiro, e eis que quando Jeremias estava chegando lá, o oleiro estava trabalhando. Ele imaginou consigo: como é que Deus vai falar comigo aqui nesse lugar? Como é que Deus vai falar aqui na casa do oleiro? Não sei o que Deus quer falar, mas Jeremias não sabia, não entendia mesmo. E o oleiro estava trabalhando. Ele era um oleiro, ele fazia vaso. Isso no espírito nós vamos na visão aqui. Quando Jeremias chegou, irmãos, glória ao Senhor, ele via vaso de todas as formas, vasos secos, bonitos. Ele via vaso que era colocado no átrio, vaso grande, vaso pequeno, vaso bonito, vaso não muito bonito, glória ao Senhor. E ele via vasos de todas as formas, como está aqui. O Espírito Santo nos mostra aqui está cheio de vaso. Você é um vaso na mão do Senhor, glória a Deus que vive. Tem aqui nesta live, tem irmãos nesse lugar, vaso de todas as maneiras. Tem vaso rico, vaso pobre, vaso gordo, vaso magro, vaso bonito e vaso feio. Tem vaso de todas as formas e maneiras, depende de onde você vai ser colocado. Pois te diz o teu Deus hoje, você que reclama agora perante o Senhor: que tipo de vaso sou eu na tua presença? Pois te diz o teu Senhor: você é um vaso para a honra e glória do teu Deus. Você não vai perder o seu valor, você não vai perder o teu brilho, você não vai perder a sua utilidade. Não, glória ao Senhor. Não adianta você dizer: aí eu estou jogado para as traças, não vai dar mais nada certo na minha vida. Você diz o teu Senhor: eu tenho, glória ao Senhor, lugares para todos os tipos de vaso, e você é um vaso de honra e glória na minha presença. E não adianta o adversário te quebrar, não adianta o adversário achar que vai faltar pedaço em você, que você não vai vencer. O Senhor diz para você hoje, por esta palavra, aleluia: hoje eu estou descendo aí, eu estou descendo na tua casa, eu estou descendo na tua família, eu estou descendo no teu trabalho, eu estou descendo para fazer uma obra na tua vida, e você vai dar glória ao meu nome, porque esse vaso, por mais quebrado que esteja, vai ser reconstruído na minha presença. Se vai ser reconstruído. Vai. Então Jeremias desceu ali, e na entrada, no verso 3 aqui, ele foi chegando e viu o oleiro trabalhando ali. Ele estava fazendo as suas obras sobre as rodas, as suas obras sobre aquele lugar. Ele estava trabalhando. Quando Jeremias olhou de um lado, ele viu um vaso que estava quase seco. Aí ele viu outro vaso que estava semi-seco, outro que estava molhado ainda, e o outro que o oleiro estava ainda fazendo. Glória ao Senhor, esse vaso que o oleiro estava fazendo, ele estava fazendo um vaso, grande. Ele estava fazendo um vaso grande. Não sei se a maioria conhece como que faz o vaso. Coloca lá um negócio que fica rodando, e com a mão ele vai fazendo. Ele estava fazendo um vaso grande. Por acaso, não é? Ele fazia um vaso, estava fazendo, e de repente Jeremias chegou, olhou. Ele até viu Jeremias na comunhão, nós estamos na comunhão aqui, irmão. Ele até viu Jeremias. Quando ele olhou para Jeremias, ele
ele balançou, glória ao Senhor, e o vaso que ele estava fazendo na tua mão caiu e se quebrou. O vaso, quando cai no chão, ele suja. Aquele vaso que estava no chão, ele suja, tá bom? Caiu o vaso, quebrou o vaso e sujou o vaso. E o oleiro, naquele momento, na visão desta pregação, não está escrito aqui, isso aqui é visão, tá? Glória ao Senhor. O oleiro chegou a conversar com Jeremias, olhou Jeremias, você por aqui, que bom, glória ao Senhor. E Jeremias já começou a falar assim: olha, continua o seu trabalho, porque eu estava lá no meu lugar, e de repente veio a palavra do Senhor dizendo: vai à casa do oleiro, e Deus mandou eu vir até aqui para ver o seu trabalho. E quando eu começo a ver o seu trabalho, aí então Deus vai falar comigo pelo seu trabalho. Você está entendendo? Então Deus falou com Jeremias através do trabalho do oleiro, porque sem o trabalho do oleiro, Deus não falaria com Jeremias daquela forma, daquela maneira. Tá certo? Glória ao Senhor. Então, através do trabalho aqui que está sendo feito, através desse trabalho, isso é um trabalho, isso é uma casa do oleiro. Aqui tem vaso grande, vaso pequeno, aqui tem bonito, feio, aqui tem magro, aqui, mas tudo para a honra e glória do Senhor. Glória ao Senhor. A casa do Senhor está cheia. Ele vai colocar o seu vaso no teu reino de glória. Glória ao Senhor. E você está incluído nisso, através do trabalho que está sendo feito aqui, transmissão da palavra, pregação, culto, cantar do hino. Deus vai falar com a tua necessidade para você que está aí, aonde você estiver, Deus vai falar com você. Então desce, clica aí, entra para dentro, manifesta, dá o seu amém, dá o seu glória, porque o Senhor diz para você agora, aleluia, para você: eu começo a fazer de você um outro vaso na minha presença. Porque até agora você achava sem valor, porque o vaso que estava sendo construído caiu e sujou, caiu e quebrou, não é? Então deixa eu te falar agora, assim, né? Vamos pregar aqui para nós não errar a pregação. E como no verso 4, como o vaso que fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos teus olhos fazer. Muito bem, ele fez outro vaso, só que esse vaso agora, conforme ele conversou com Jeremias, ele estava conversando, ele falou: Jeremias, já que você está aí olhando, eu estava fazendo um vaso que você não podia carregar, um vaso grande. Se eu escolhesse um desses aqui, mandasse você escolher, talvez você escolheria qualquer um, mas não, eu vou fazer um vaso específico para você, de acordo com a sua necessidade. Aí ele pegou e começou a fazer aquele vaso com um pouco mais de capricho. Sabe por quê? Porque aquele vaso Jeremias levaria, tá, para Jerusalém, Israel, tá? Então, glória ao Senhor, aquele vaso era muito enorme, Jeremias não podia carregar, então ele pegou aqueles barros e começou a fazer outro vaso um pouco menor, aquele vaso que Jeremias pudesse carregar de volta. Glória ao Senhor. E ele deu de presente para Jeremias. Mas não está escrito isso. Não é isso que Deus está falando para você, meu irmão. Entra na comunhão aí diante do teu Deus, na visão desta palavra. Está sendo pregado isso aqui, outra pregação do mesmo capítulo será pregado de outra forma, de outra maneira, mas hoje é conforme a sua necessidade que Deus está falando para você. Então, se você está aqui por necessidade, coma desse pão e beba desta água. A tua jornada é muito comprida e a tua vitória virá. Se você acreditar, se entrar com crítica na palavra, não receberá.
e ainda não alcançarás a vitória. Mas se você acreditar nesta palavra, eu vou fazer outro vaso ainda mais bonito, de acordo, glória ao Senhor, com as suas necessidades, e você vai encaixar nas necessidades que Deus tiver que usar em você, na minha obra, para a minha necessidade e para a tua necessidade também. Então, igreja minha e povo meu, aleluia, Deus está aqui nesse lugar. O séquito, aleluia, o seu séquito enche essa casa de oração com a sua glória, e o seu poder resplandece nesse lugar. Já começo a ver o brilho no rosto de cada irmã, de cada irmão que está ouvindo esta palavra hoje, nesta noite. Glória ao Senhor, que Deus vem vindo aí e vai fazer, e vai tocar a tua alma. Deus vai fazer um renovo no teu caminho, e a obra de Deus será diferente por esta palavra. Dá glória a Deus, igreja. Então ele fez outro vaso. Aí quando ele fez outro vaso e o deu na mão de Jeremias, quando ele fez o vaso, olha bem, Jeremias ficou olhando ele fazer o vaso. Ele pegou aquele vaso que caiu e quebrou e foi fazendo, e fez, e terminou o vaso bonitinho e deu na mão de Jeremias. Está aqui o vaso novo. Aí quando ele pegou aquele vaso, Deus falou com ele. Aí Deus falou com ele, mas Deus só falou com Jeremias através da obra do oleiro. Então você dá glória ao teu Deus aí, porque aqui, glória ao Senhor, no verso 5, então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Jeremias pegou aquele vaso, no verso 6 aqui, e levou, irmão, ele levou o vaso. Glória ao Senhor, porque pela palavra nós vemos que Jeremias estava com o vaso, e aquele vaso ele pregava para o povo dizendo, não está escrito aqui, nós vamos pregar na visão. Glória ao Senhor, aquele vaso, glória ao Senhor, ele pregava para o povo dizendo: está vendo esse vaso, povo meu? Está vendo? Olha que vaso bonito. E todo mundo olhava para o vaso. Esse vaso aqui é bonito ou não é? Essa irmã que está assistindo aqui é da graça ou não é? Esse irmão aqui é do evangelho ou não é? Esse pastor que está aí, esse irmão do ministério, essa igreja aqui é minha ou não é? Esse vaso está bonito ou não está? Esse é um vaso de honra ou não é? Alguém vai dizer: ah, é sim. Por quê? Porque é um vaso perfeito na mão do Senhor. Tá bom? Glória ao Senhor. Então esse vaso aqui, que vocês viram, ele se quebrou, ele caiu e se sujou. Então eu peguei, o oleiro fez o vaso, outro vaso, mais bonito do que aquele que ele estava fazendo. Jeremias estava com o vaso ali, irmão, mostrando para o povo. Glória ao Senhor, como Deus mostra para você essa palavra. Você tem boca, você tem olhos, você tem 7 visão, você tem o Espírito de Deus, você tem a graça de Deus, você tem o Senhor dentro da tua alma, você tem, glória ao Senhor, irmão, acorda de manhã, você dorme, você, glória ao Senhor, Deus fez de você outro vaso. Você estava até enfermo uns tempos desses, mas eu estou agora. Para uns Deus vai libertar, fazer de você outro vaso. Glória ao Senhor, para a honra e glória de Deus, cada qual trabalhar na sua área, no seu lugar. Glória ao Senhor, e as coisas vai se renovar no teu caminho. E ainda presta mais atenção, o vaso, glória ao Senhor, ele só é completo quando se coloca lá, glória ao Senhor, as coisas lá dentro e uma planta bonita naquele vaso. Alguém vai olhar para aquela planta, glória ao Senhor, e dizer: essa planta só é bonita, essas flores só é bonita porque está nesse vaso, porque se não tivesse nesse vaso, essa planta não seria linda do jeito que é. Então, igreja minha, povo meu,
Começa a dar glória ao teu Deus, porque o Senhor te diz para você: eu refaço as coisas na tua vida. A palavra de Deus hoje é: vou refazer algo na tua vida que você, glória ao Senhor, que se quebrou, que não deu certo, que deu errado, que você tentou fazer, mas não deu, que não funcionou. Deus vai fazer de novo outra coisa na tua vida. Deus vai refazer algo na vida dessa igreja por esta palavra. É assim que Deus vai fazer algo de novo na sua vida por esta palavra. Então você dá glória a Deus, louva o teu Senhor, louva o teu Criador, porque o objetivo desta palavra é: vou refazer algo novo na sua vida. Tem glória para o teu Deus? Coisa que não deu certo, algo que não deu certo, Deus manda dizer para você, através do trabalho do oleiro, fazer de novo aquilo que deu errado. Então Deus vai fazer por esta palavra, acredita, e você vai mostrar para o teu adversário, para o teu inimigo, que amanhã será outro dia e Deus renovará todas as coisas na tua vida. Palavra de Deus, Deus seja louvado.